Paz do Senhor, irmãos, vamos continuar aqui rapidamente esse estudo de Timóteo, capítulo 2, versículo 9 a 12. Vamos terminar ele? Vamos ler aqui, 2 Timóteo 2, 11 e 12. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher se ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Queridos, entenda uma coisa. Cultura da época, aqui haviam gregos e judeus dentro dessa igreja de Éfeso. E existia na época a cultura da época, tanto na Grécia, quanto em Israel, era de que a mulher era tratada como uma coisa, não como gente, não como uma pessoa. A cultura da época, e é importante isso, você entender isso para você entender o contexto desse texto. E vamos ler o versículo 3 do capítulo 1 para você entender melhor. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então, Paulo está mandando Timóteo combater o ensino de falsas doutrinas, tá? Por quê? Ao versículo 7, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então existiam ali naquela igreja falsos mestres ensinando falsas doutrinas, querendo ser doutores da lei, né? Ser doutores da lei, da palavra, mas sem entender nada. Tem isso hoje, irmãos? Não precisa responder não. Só pensa aí, tem isso hoje? Tem gente aí dentro da igreja hoje querendo ensinar sem ter aprendido, querendo pregar sem ter aprendido, querendo ser doutor sem ter sido aluno. Tem isso hoje? Versículo 1, capítulo 1, versículo 19 e 20, olha aí. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Então essa falsa doutrina que estava sendo anunciada dentro da igreja, presta atenção, dentro da igreja, estavam levando alguns a naufragarem na fé. Então quer dizer, é muito sério isso. As pessoas estavam se desviando da fé por causa disso, tá vendo? Isso já acontecia lá na igreja primitiva. E hoje ainda tem. Ou tem mais que tinha, né? Versículo 20. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então Paulo, pode ver aqui que Paulo, na questão de falsos mestres e falsos ensinadores, falsos pregadores, na questão de falsa doutrina, de disseminação de falsa doutrina, ele deu nome aos bois. Ele disse Emineu e Alexandre. Tá? Presta atenção. Nessa situação aqui, ele disse os nomes. Dependendo da falha, quando se vai corrigir alguém na igreja, dependendo da falha, não deve, dependendo da situação, não deve e não há necessidade de expor a pessoa para a igreja toda. Porque se fizer isso, vai gerar um problema muito maior do que já se tem. Mas nesse caso, Paulo deu o nome dos dois, porque os dois estavam ensinando falsa doutrina. Para que o povo ficasse sabendo que eles eram falsos mestres. E que a igreja não deveria ouvir eles. Entendeu? Então não sai falando aí
Pelo amor de Deus. Então, irmãos, Paulo está combatendo e dizendo para Timóteo combater as falsas doutrinas dos falsos mestres. Entendeu isso? Então tá, agora você entendeu que a cultura da época é que a mulher era tratada como uma coisa e não como uma pessoa. Então, mas quando Cristo veio, edificou a igreja, ele tira a mulher dessa condição. A mulher dentro da igreja ela não está nessa condição. A mulher dentro da igreja não está nessa condição. Porque Cristo tirou essa coisificação de cima da mulher e transformou a mulher em pessoa. Trouxe a mulher de novo para a posição que a mulher deve estar, que ela é uma pessoa. Entenda o seguinte. Esses falsos mestres, conhecendo essa doutrina, esses costumes, essa maneira que as mulheres eram tratadas antes, e vendo que na igreja a mulher passou a falar, passou a ter voz, eles começaram a encher a cabeça de certas mulheres lá no meio da igreja, começou a encher a cabeça de certas mulheres lá no meio da igreja, eles começaram a fazer com que certas mulheres tumultuassem os cultos públicos e os cultos de ensino, com muitas questões, muitas perguntas. Então esses falsos mestres, eles iam nas mulheres e falavam. E não falavam coisa boa, falavam fábulas, como o apóstolo Paulo disse aqui. Fábulas, que ele vai dizer no versículo, deixa eu ver aqui para você visualizar aí, versículo 4. Fábulas e doutrina falsa, ensino falso, distorção da palavra. Esses falsos mestres enchiam a cabeça das mulheres com esses falsos ensinos e chegavam no momento do ensino, no momento do culto, elas ficavam fazendo perguntas, interrompendo toda hora o culto, interrompendo toda hora o ensino, fazendo perguntas, tá? Fazendo perguntas, atrapalhando o culto, atrapalhando o ensino, causavam confusão, porque aí uma perguntava, a outra perguntava, aí o outro questionava e virava aquela confusão. Se você já participou de uma escola bíblica dominical que tenha pelo menos uma mulher que fica toda hora fazendo perguntas sem noção, fazendo pergunta de fariseu, fazendo pergunta contraditória à palavra de Deus, fazendo pegadinha para quem está ensinando, querendo pegar o professor desprevenido. Se você já participou de uma escola bíblica dominical, de pelo menos uma escola bíblica dominical assim, você sabe do que eu estou falando. Você sabe a confusão que dá. Então é isso que Paulo está combatendo. Ele está dizendo para que essas mulheres que estão causando confusão fiquem em silêncio, porque os falsos mestres estavam usando elas para causar confusão no culto, e por causa disso, também por causa disso, o ensino estava sendo prejudicado na igreja, e aí muitos, ou alguns, né, está dizendo, alguns estavam naufragando na fé. Está entendendo o contexto, meu irmão, minha irmã? Então, a mulher hoje pode pregar? Pode. A mulher hoje pode ensinar? Pode. A mulher hoje pode ou não pode pregar nos Gideões? Pode. Mulher hoje pode ou não pode pregar no congresso? Pode.
Só que a mulher, presta atenção, a mulher ela tem voz e tem liberdade, porque Cristo deu. Presta atenção, só que ela não pode abusar, da liberdade que tem. Então ela tem um limite. Qual é esse limite? Está no versículo 12. Olha lá. Nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então a autoridade é do homem. A autoridade é do marido. Por exemplo, a mulher foi para o culto, o marido foi para o culto. Chegou lá, o marido tem que exercer autoridade sobre a esposa. Tem que controlar a tua esposa. Tem que manter a tua esposa no limite. Ensinar a tua esposa até onde ela pode ir. No que ela pode falar, onde ela pode dar opinião, onde ela não pode. O marido tem que controlar a sua esposa. E a liderança da igreja é masculina. A liderança da igreja é masculina. Porque é o versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então a liderança deve ser masculina. Mas isso não quer dizer que a mulher não pode exercer ministério, que a mulher não pode pregar, que a mulher não pode ensinar, que a mulher não pode ser nada na igreja. Ela tem que ficar sentadinha, caladinha, como se ela fosse um móvel, como se ela fosse um vaso. Não o vaso cheio do Espírito Santo, não é isso que eu estou falando. Como se ela fosse um vaso mesmo, esse vaso objeto, parado ali, sem fazer nada, sem falar nada. Aliás, nessa cultura aqui da época, a mulher não podia nem aprender, sabia disso? A mulher não podia nem aprender. Porque eles pensavam, se a mulher não pode ensinar, para que ela vai aprender? Só para você ter ideia. Isso era a cultura da época. Esqueça, isso não é assim hoje. Mulher deve aprender, estude a palavra, minha irmã. Se aprofunde na palavra. E se Deus te der a oportunidade, ensine. Se Deus te der a oportunidade, pregue. Pregue com intrepidez, ensine com intrepidez a palavra. Fugindo das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos, das fábulas, como Paulo está dizendo nessa carta. Entendeu? Então a mulher pode pregar? Pode. Porque senão, né, irmãos, o que nós faríamos com esse monte de pregadora que tem aí hoje? E vamos falar, tem pregadora aí que tem umas pregadoras aí que estão pregando melhor do que os homens. Estou puxando um pouco o saco das mulheres aí que estão ouvindo. E será que nós chegaríamos para elas hoje? Aí leríamos esse texto para elas e diríamos, a partir de hoje você não vai mais pregar, porque nós descobrimos que é para você ficar em silêncio. Claro que não, né, irmã? Claro que não, né, irmão? Não é isso que a palavra está dizendo. Paulo está combatendo a cultura, isso aqui é cultural, e Paulo está combatendo aquelas mulheres que estavam causando confusão no culto, porque elas estavam com a cabeça cheia de uma falsa doutrina, cheia de um falso ensino, e aí elas iam para o culto de ensino, iam para o culto de ensino, para o culto público, ficavam interrompendo as pregações, interrompendo os ensinos com um monte de pergunta e causando confusão. Tá? Então é essas mulheres que ele está mandando ficar em silêncio. Tá? Só que a liderança, presta atenção, a liderança deve ser masculina. Por que eu estou falando deve ser masculina? Tem um motivo para eu falar isso, mas não vou te responder agora. Pensa aí um pouquinho.
Eu sou o pastor Ronaldo Darmon. Estou colaborando com você para aumentar o teu entendimento bíblico. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor.